Vou fazer algumas considerações sobre mediatrizes e cordas de uma circunferência, mas para isso, só lembrando o que é uma mediatriz, eu vou traçar um segmento qualquer aqui, qualquer posição. Lembrando então que a mediatriz é a linha que passa exatamente no ponto médio de um segmento e que é perpendicular a ele. Traçar então é esse segmento e passando por esse ponto que é o ponto médio. Então, isso é a mediatriz de um segmento. Tá ótimo, então a gente pode começar a pensar um pouco em círculos. Eu vou traçar para a gente falar sobre as propriedades das mediatrizes das cordas. Eu vou marcar alguns pontos nessa circunferência que eu acabei de traçar aí, para a gente fazer umas experiências com as cordas e com as mediatrizes. Lembrando que uma corda é um segmento que une dois pontos que pertencem a uma circunferência. Assim, todos esses segmentos que eu estou traçando são cordas da circunferência. Eu vou traçar uma grande aqui, mais uma aqui, tá ótimo. Então o que eu vou fazer é encontrar os pontos médios desses segmentos aqui. Lembrando que eu estou fazendo tudo isso no GeoGebra, estou usando o GeoGebra Prim, que é uma versão um pouquinho mais simples. E vou traçar então as mediatrizes, que são retas perpendiculares aos segmentos e que passam pelo ponto médio. Com isso, o que a gente pode notar é que todas as mediatrizes de cordas de uma circunferência se encontram no centro dessa circunferência. Certo? Bem bacana. E o que isso tem a ver com triângulos? Vou traçar um triângulo qualquer aqui, no GeoGebra Prim. Trazer um pouquinho mais para o centro. E o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou encontrar as mediatrizes dos três lados, que são as retas perpendiculares aos lados e que passam pelos pontos médios. Estou fazendo essa construção aqui no GeoGebra. Encontrei esse ponto aqui que está aqui bem no meio do triângulo, aqui, que está situado dentro do triângulo. E o interessante é que esse ponto, como ele foi traçado dessa forma pelas mediatrizes dos lados, ele é o centro do círculo que sobrescreve esse triângulo, o círculo ao qual, a circunferência a qual esse triângulo está inscrito. E a gente pode alterar esses pontos e a gente vai ver que sempre isso vai acontecer. Eles vão continuar sendo pontos de uma circunferência, vão continuar estando em cima dessa circunferência, e esse ponto aqui central, que a gente traçou a partir das mediatrizes, continua sendo o centro da circunferência. E o bacana disso é que para resolver exercícios práticos, a gente encontra um método bem eficaz. Então, se eu quero, por exemplo, o ponto que é equidistante desses três pontos originais aqui, eu traço o triângulo por esses três pontos, o triângulo que é formado por esses três pontos, encontro os pontos médios dos lados, traço as mediatrizes e pronto, eu encontrei esse quarto ponto aqui. Vou apagar, vou dizer que a gente não quer mais enxergar os outros objetos. Vou dizer aqui para o GeoGebra que a gente não quer enxergar os outros objetos, só para ficar claro o que eu encontrei aqui. Eu tinha esses três pontos azuisinhos aí no vídeo originais, e eu queria encontrar o ponto que era equidistante desses três pontos. E agora eu tenho de forma segura esse ponto que é equidistante, por um motivo muito simples. Ele é o centro da circunferência a qual esse triângulo está inscrito. Assim, as distâncias para os três pontos têm que ser as mesmas porque elas são raios de uma circunferência, certo?